Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês sobre o vídeo que a Anitta postou referente à tatuagem que ela fez no zóio da goiaba e sobre a Andressa Urach também, que recentemente agora ela falou que vai voltar pro Miss Bumbum, até postou uma foto só de biquíni, de fio dental, mostrando a bela e velha foto da busanfa. Essa forma de empoderamento, pelo menos, que elas pregam, que elas defendem, que eu chamo de empoderamento feminista nesse caso, beleza rapaziada? Que é a questão que vem da sexualidade da mulher. O que vocês têm que entender, rapaziada, é que a tensão sexual feminina empodera o homem quando você tem sexo de uma mulher. O exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: se você é um cara que tem depressão, ou se você é um cara que está desanimado, que tem baixa autoestima, alguma coisa assim, se você pegar uma mina muito bonita, sua autoestima vai lá para cima instantaneamente. Instantaneamente sua confiança vai aumentar, você vai se sentir mais seguro. Isso pode até afetar a sua performance numa entrevista de emprego ou em alguma atividade física, inclusive, rapaziada. E te dá a atenção sexual da mulher, dá poder para o homem e dá disposição. Já para a mulher, o que dá para a mulher é a atenção não sexual do homem. Automaticamente, rapaziada, a bunda da mulher, que é o símbolo, acho que mais sexual que a mulher tem, é o que mais vai atrair a atenção masculina, consequentemente é o que vai mais empoderar a mulher. Eu acho que é uma certa hipocrisia do feminismo, quando elas falam que não precisam de homem, que não gostam de homem, essas coisas, não que não gostam, mas não preciso de homem para sobreviver, quando na verdade o empoderamento que elas dizem que são hoje empoderadas vem justamente da atenção masculina. Porque através dessa atenção, o que essa mulher vai poder conquistar, digamos assim, são três formas de abundância: abundância social, abundância sexual e abundância financeira. E eu vou usar o exemplo aqui também, acima de tudo, já que a gente está falando dela, da Andressa Urach, beleza? Porque a Andressa Urach, por exemplo, através do corpo dela, da sexualidade, ela conseguiu e consegue ainda atingir a abundância sexual, abundância profissional e abundância social. Social no sentido que ela é convidada para ir em festas, era convidada para participar de festa, programa de televisão, em eventos, programa de talk show, essas coisas. Abundância social, abundância sexual, perdão, que ela tinha vários homens querendo sair com ela. Por exemplo, ela diz que ela já saiu com o Cristiano Ronaldo. Eu não sei se é verdade essa história, eu acredito no que ela diz, beleza? Vocês perceberem, rapaziada, que existe até esse concurso chamado Miss Bumbum, para você entender o valor que tem a sexualidade da mulher, acima de tudo no maior símbolo sexual que ela tem, que é a bunda dela, beleza? E também a abundância profissional. Ela pousou na Sex, ganhou dinheiro, entendeu? Pousou nua. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ganha patrocínio e tal, tudo por causa da atenção sexual da mulher, entendeu? Então assim, é um superpoder que a mulher tem. Olha tudo que ela consegue trazer para a vida dela, o que ela consegue conquistar, beleza? Com a atenção sexual dela, rapaziada. É difícil para uma mulher que é bonita, que tem o corpo bonito, o rosto bonito, que tem um VSM legal, resistir para não usar esse superpoder, ainda mais hoje em dia que a gente tem o feminismo removendo os amortecedores e dizendo até para elas, incentivando elas a fazerem o que elas quiserem. Porque o feminismo, entre aspas, rapaziada, ele não vai falar para a mulher, entendeu? Fazer uma coisa específica, vai falar para ela fazer o que ela quer. Você quer ser cristã? Seja. Você quer ser garota de programa? Seja. Você quer ser esposa? Seja. Você quer ser promíscua? Seja. Faça o que você quiser. É mais ou menos isso. O feminismo é oportunista, ele não tem um modelo certo. O que eu quero é comer churrasco todo dia. O que eu quero é comer McDonald's todo dia, comer pizza todo dia. Entendeu? Então assim, é o que eu tô te falando. Só que isso não é o que eu, entre aspas, preciso. Beleza, rapaziada? Já o que a mulher precisa também, muitas vezes não é o que ela quer. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Exemplo, falando até da Andressa Urach, eu vou misturar um pouco sobre as duas aqui. A Andressa Urach, rapaziada, ela abriu mão, em certo momento, desses prazeres, vaidade, luxúria, ganância, pela abundância espiritual. Para você ter abundância espiritual, você tem que abrir a mão da abundância material. Você tem que viver resistindo e vencendo, entre aspas, os 7 pecados capitais, digamos assim. Eu não sou um cara muito religioso, etc. Eu conheço um pouco da Bíblia, eu acredito em Deus. Ela meio que optou por isso, beleza? Porque ela passou por alguns traumas. E eu chuto aqui também porque ela queria ser vista como algo a mais, ser vista como esposa, ser vista como material para relacionamento. Posso novamente usufruir desse empoderamento proveniente da atenção não sexual masculina para eu poder usufruir, entendeu? Desses benefícios da abundância social, sexual e profissional passiva, todas passivas. Beleza? Então é o que eu digo para você. Por outro lado, tem a outra forma de empoderamento, que é o empoderamento, digamos assim, mais sólido, entendeu? Que você não vai ter consequência, só que ele é cada tijolinho que você vai colocando, que é o de longo prazo, entendeu?
que você vai construindo aos poucos, rapaziada, que vem muito acima de tudo do sacrifício próprio, do orgulho por si mesmo, que vem, por outro lado, do trabalho. Serve tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher que trabalha, que acorda cedo, que estuda e o caralho, muitos dizem que isso também é uma forma de empoderamento e eu concordo, tá bom? Então é o seguinte, rapaziada. Referente a essa história do que acontece, falando agora, eu vou falar sobre as duas, depois eu volto e falo sobre a Anitta, sobre a Andressa Urach e a questão dela estar voltando a fazer o que ela fazia antes, entendeu? Ela meio que se arrependeu, porque assim, rapaziada, o que eu digo é que as pessoas vão querer que alguém se importe com elas, vão querer ter relações afetivas. Para alguém se relacionar por você afetivamente, acima de tudo numa relação entre homem e mulher sexual, você tem que mostrar que você é responsável pelos sentimentos de terceiros, entendeu? É isso que eu quero dizer. Quando você tem mulheres, rapaziada, entre aspas, promíscuas, ou com essa atitude de empoderamento feminista, eu quero dizer, essa mulher está subcomunicando, entendeu? Que é justamente por isso que eu estou fazendo o vídeo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Está subcomunicando que ela é irresponsável afetivamente perante sentimentos de terceiros, entendeu? Ela mesma falou lá atrás, quando ela entrou para a igreja no início. Eu me arrependo muito do que eu fiz, de ter mostrado a vagina na televisão, de ter falado as coisas que eu falei, entendeu? De ficar mostrando o corpo, de ter essa vaidade toda, essa luxúria toda, essa atitude promíscua, porque eu fico imaginando o que meu filho não pensou e não vai pensar de mim, o que meu pai não vai pensar de mim, o que outros homens vão pensar de mim. Basicamente, essa mulher, que tem atitudes parecidas com a da Anitta e da Andressa Urach, estão subcomunicando para você que elas são, como eu sempre digo, e como eu disse no outro vídeo, risco para sua saúde mental. Estão dizendo que, entre aspas, elas não se importam com os seus sentimentos por ela. Quer dizer que ela coloca o ego acima do sentimento que outros têm por ela, cara. Então, você homem, você olha isso. Por isso que nós homens, o que eu digo é que nós temos um mecanismo de defesa no nosso cérebro que a gente separa as mulheres. Vocês já perceberam que a gente separa as mulheres? Elas também fazem a mesma coisa, não se enganem. Mas a gente separa as mulheres em caixinhas, rapaziada. A gente coloca essa mulher é interessante para relacionamento, essa mulher aqui é só um objeto sexual, mas isso não impede a gente de transar com ela. Mas esse mecanismo de defesa nos impede de nos envolver emocionalmente com ela, porque ela subcomunica que ela não vai respeitar o sentimento que nós temos por ela. Entendeu? Então a gente coloca essa mulher na caixinha. Por que eu faço esses vídeos? Porque parece que o feminismo e essas ideologias modernas tentam fazer você, homem, ignorar esse mecanismo de defesa. Se você se importa com mulheres que fazem isso para você se relacionar com ela no futuro, é machismo, é preconceito, entendeu? Não tem nada a ver, o passado dela não importa. Negativo, cara. É o que eu falo para vocês. A proposta dos meus vídeos, rapaziada, não é impedir que as mulheres tenham livre-arbítrio, é impedir que elas façam nós ignorarmos esse mecanismo de defesa, nos envergonhando. Você é machista, você é inseguro, você tem um pau pequeno, você é traumatizado, você é isso e aquilo, porque você não quer salvar uma vadia depois que ela teve comportamentos narcisistas e promíscuos e agora ela se reformou. Esse não é um dos slogans do feminismo? Meu corpo, minhas regras. As mulheres fazem o que elas quiserem. Não é mais ou menos por aí? Só que é o seguinte, da mesma forma que você está pedindo para eu não me importar com isso, lá na frente depois você vai pedir para algum homem, ou para os homens no geral, se importarem com você. Porque em algum momento você vai querer ser amada. Em algum momento você vai querer algum homem que veja você de forma especial, que veja você como única, como interessante para ser material, para ser esposa dele. Então elas tentam desativar esse mecanismo de defesa na sua cabeça, que diz para ela que ela se importa, que diz para você que ela se importa mais com o ego em detrimento dos seus sentimentos por ela. Você entende onde eu quero chegar? É o que eu estou te dizendo. Automaticamente seu cérebro vai fazer esse cálculo. Se ela não tem responsabilidade afetiva com os pais, ela vai ter comigo? Eu vou me envolver emocionalmente com ela? Automaticamente você vai colocar ela numa caixinha. Isso é o seu cérebro, a sua consciência, que sabe de tudo, que é soberana, avisando você que essa mulher representa risco para a sua saúde mental, porque ela representa risco para o seu respeito, que ela está subcomunicando, que ela coloca o ego acima dos seus sentimentos por ela, rapaziada. É isso que eu quero dizer. Só que em algum momento essas mulheres vão olhar e vão falar, tá bom, agora eu quero ser amada. Se é assim que é para se envolver, para se relacionar com uma mulher emocionalmente, eu tô fora. Entendeu? E muitos homens vão acabar saindo fora, e é o que acontece, cara. Aí você tem que bloquear canais como o meu, falar que é machismo, censurar, dizer que eu sou misógino e o caralho, porque os caras vão me dar razão, cara. Os caras vão concordar comigo, até mulheres vão concordar comigo às vezes. O que é um comportamento promíscuo, entre outras coisas? Entendeu? É você despertar sexualidade, provocar intencionalmente sexualidade em vários homens, digamos assim, ou se entregar sexualmente para vários homens. A Bíblia é um pouco contra isso.
Entre aspas, rapaziada, eu acredito, eu não sou nenhum especialista, nenhum teólogo, nenhum cientista social, mas a longo prazo e a última análise, porque isso compromete a instituição familiar. Já falei para vocês, família, cristianismo, monogamia, todos esses negócios, rapaziada, casamento, é tudo meio que a mesma coisa. É tudo em prol da geração de filhos, da natalidade, de forma organizada, para você ter a criancinha crescendo, bonitinha, com o pai, com a mãe, tudo certinho e etc. Entendeu? Como eu disse, você tem mulheres com comportamentos promíscuos. Ah, faz o que você quiser, seja livre, é livre-arbítrio, não tem nada a ver. Os homens vão começar a fechar a porta da família. A Red Pill e o MGTOW são consequência, uma reação ao feminismo, entre aspas. O que acontece? Os caras fecham a porta da família. Por quê? Vou proteger minha saúde mental, proteger minha saúde mental. Não vou desativar meu mecanismo de defesa, não vou desativar, vou proteger. Qual é a consequência disso? Você destrói a instituição familiar. Eu vou me relacionar com as mulheres, entre aspas, sem me envolver emocionalmente com ela. Isso que é Red Pill, rapaziada. Isso é Red Pill. Entendeu? A Red Pill basicamente diz o seguinte: você se envolver atualmente na geração das mídias sociais e na geração do feminismo, você se envolver emocionalmente com uma mulher nessa geração representa muito risco para sua saúde mental. Não quer dizer que é impossível, mas quer dizer que representa muito risco para sua saúde mental. Falei para vocês da menina que foi na padaria, que eu vi uma menina que eu conheço o namorado dela, ela estava na padaria, não tinha ninguém. Sexta-feira, 9 horas da noite, ela estava na padaria na noite das amigas. Isso é, entre aspas, uma responsabilidade afetiva que ela tem com o namorado dela. Ao invés dela não resistir à tentação e ir para uma balada. É o que eu falo, uma mulher que já deitou com muitos homens, cara, é uma mulher que vai trazer pesadelo para você à noite, provavelmente, chefe. Tem mulheres que elas vão se conservar, é daí que vem a palavra conservadorismo também. Conservar o valor sexual dela e conservar a manutenção da espécie. Entendeu? A longo prazo, rapaziada, em última análise, porque eu disse que destrói a instituição familiar. Então, assim, ela vai resistir dentro do superpoder dela pensando em algum homem se envolver com ela emocionalmente no futuro. Abraçar ela afetivamente, entendeu? Olha só, eu tenho responsabilidade afetiva pelos meus pais, pela minha família, por aqueles que gostam de mim, por aqueles que têm sentimentos por mim. Eu respeito os sentimentos deles por mim. Se tem uma coisa que as mulheres querem, mais do que sexo, talvez, é ser amada, é amor, é ser tratado igual um bichinho de pelúcia. Então, em algum momento, você vai querer que um cara se envolva afetivamente com você, beleza? E para isso, você tem que provar para ele que você respeita os sentimentos dele por você. Curte aí, comenta, se inscreve. Só um último comentário para as mulheres entenderem melhor. Exemplo, você tem um marido. Esse cara te dá um colar de pérolas no dia do seu aniversário de casamento. Você vai falar, nossa, eu amei esse colar, que colar maravilhoso, que colar incrível. Aí você descobre que esse colar ele já deu para 50 mulheres no passado. Você ia ficar com nojo de usar o colar, é a mesma coisa. E é por isso que eu faço esses vídeos para impedir que elas desativem esse mecanismo de defesa que impede a gente de se envolver emocionalmente com mulheres que não respeitam seu sentimento por elas, digamos assim. Rapaziada, um abraço, tamo junto, até a próxima. Quem quiser vídeo exclusivo, clica aí para ser membro do canal, é aqui embaixo, beleza? Eu acho que é isso, tamo junto e falou!